Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso canal no YouTube, #Atalaia Maná do Dia, com mais uma pré-aula nas lições da Escola Bíblica Dominical para este primeiro trimestre de 2018, com essa temática abençoadora, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus, comentada pelo pastor José Gonçalves. Lição 4. Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Primeiro tópico, Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. Segundo tópico, Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. O terceiro tópico, Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Texto áureo. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4 e versículo 11. Verdade prática. O descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. Introdução. Nesta lição, o comentarista trabalha a superioridade de Jesus em relação a Josué e explica o meio pela qual aquela comunidade cristã poderia entrar no repouso de Deus. A comunidade para a qual o escritor aos Hebreus estava se dirigindo estava correndo o mesmo risco dos seus antepassados de, por incredulidade, abandonarem a fé e perderem a oportunidade de entrarem no repouso celestial. Como aquele perdeu a oportunidade de usufruir da terra de Canaã. O comentarista chama a atenção daqueles cristãos para o fato de que Jesus é superior ao grande comandante Josué, que cumpriu a missão de colocar os remanescentes hebreus na terra de Canaã. Primeiro tópico, Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. No primeiro ponto, uma mensagem que deve ser recebida pela fé. Não é por acaso que no capítulo 11 e 6, o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sair em direção a uma terra que manava leite e mel parecia uma proposta atraente, mas sobreviver às intempéries do deserto para alcançar estas promessas dependia de fé e perseverança, o que aqueles antigos hebreus não estavam dispostos a ter. De igual forma, muitos da comunidade cristã dos dias do escritor não estavam dispostos a encarar os desafios que a vida cristã proporciona, mesmo sabendo que havia uma promessa gloriosa à espera deles. Ponto 2. Uma mensagem fundamentada na obediência. O escritor chama a atenção para o fato de que os antigos hebreus não entraram na terra de Canaã por causa da desobediência. O comentador observa que a desobediência, que é a manifestação da incredulidade, em nada nos faz diferente dos incrédulos que estão lá fora. O autor aos Hebreus faz questão de lembrar àquela comunidade que o que ocasionou a derrota do povo de Israel no deserto foi a desobediência. Tal lembrança era um meio de despertar a consciência daqueles irmãos para o fato de que, se para receber uma promessa que estava circunscrita a uma esfera geográfica e terra era necessário a obediência, muito mais seria para desfrutar as promessas em relação ao céu.
Ponto 3. Uma mensagem que conduz à contrição. O escritor traz à tona o meio para conquistar a promessa divina, que era ter um coração aberto. O povo de Israel foi chamado pelo próprio Deus de um povo de dura cerviz. Foi um povo que presenciou tantas maravilhas divinas, mas que logo esqueceram, ou seja, endureceram o coração diante dos problemas que enfrentaram no deserto. Nesse tópico é importante esclarecer que não foi Deus quem endureceu o coração deles, mas que foram eles mesmos que se endureceram em relação à promessa divina. Encontramos no texto de Êxodo a expressão: e endurecerei o coração de Faraó. O sentido dessa expressão não é que Deus tenha endurecido o coração de Faraó, mas sim que tenha trabalhado com a dureza que já existia em seu coração. De igual modo, encontramos em Romanos a expressão: por isso Deus os entregou às paixões infames. O sentido de entregar às paixões infames não é jogar fora os perdidos, e sim deixá-los seguir o seu próprio caminho. Quando a pessoa se endurece e persiste na dureza de coração contra Deus, não resta outra coisa a não ser Deus deixá-la a seguir em um caminho de completa derrota, como foi o povo de Israel no deserto. Tópico 2. Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. Primeiro ponto, um descanso total. Somos informados por meio do livro de Josué que ficou muita terra sem conquistar. O povo hebreu se deram por satisfeito com o espaço que conquistaram e cruzaram os braços. A conquista incompleta do território de Canaã lhes renderam muitos problemas ao longo da sua estadia naquela terra. Além de não terem conquistado todo o espaço prometido por Deus, ainda fizeram aliança com um povo inimigo, os gibeonitas. Não tardou muito para começarem a ter problemas num ambiente que deveria ser de total tranquilidade e paz. O autor aos Hebreus chama a atenção dos seus leitores para o fato de que, se eles fossem obedientes a Cristo, teriam descanso pleno, que a conquista realizada por Jesus, ela é completa só na cruz do Calvário. Ponto 2. Um descanso real. O descanso provido por Josué, de acordo com o escritor, era um descanso ilustrativo. O verdadeiro descanso, informa o escritor, é o descanso oferecido por Jesus. É o descanso da alma. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11 e 28. Ponto 3. Um descanso eterno. O descanso provido por Josué, além de ilustrativo, era temporário. Observa-se que o mesmo, depois de estarem estabelecidos na terra da promessa, o povo escolhido teve de enfrentar muitas guerras. As lutas do povo hebreu se intensificaram no período político de vários inimigos no reino que passaram a oprimir o povo de Deus. Os cananeus, os moabitas, os medianitas, os amonitas e os filisteus, entre outros, foram povos que não deram paz ao povo hebreu por um período de mais de 3 séculos. Quando foi instituída a monarquia e que o reino se consolidou, aparentemente seria um momento de descanso.
mas foi aí que as guerras aumentaram ainda mais. O escritor aos Hebreus está chamando a atenção da comunidade cristã, a quem ele escreve, para o fato de que em Cristo o nosso descanso é completo, eterno e verdadeiro. Terceiro tópico, Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Primeiro ponto, uma palavra viva. No capítulo 4, versículo 12, o escritor deixa claro que a palavra de Jesus é infinitamente mais eficaz do que a palavra de Moisés e de Josué. A orientação de Moisés e posteriormente a de Josué se baseava na lei, como vimos na lição 2, que foi mediada por meio de anjos. Na nova aliança, a palavra de Deus é mediada pelo próprio Cristo, que afirma o apóstolo João não ser apenas a mediação da palavra, quanto a própria palavra. A palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. O próprio Jesus disse: as suas palavras eram espírito e vida. João 3:63. Ponto 2. Uma palavra eficaz. Por mais poderosa que fossem as palavras proferidas por Moisés e posteriormente por Josué, não foram capazes de conduzir o povo para a terra que emana leite e mel e uma conquista plena do território. O escritor, ao dizer que a palavra de Deus é eficaz, ele está com isso dizendo que a palavra de Deus é capaz de produzir o resultado pela qual Deus deseja. Aqui gera uma indagação. Se a palavra de Deus é eficaz, por que tanta gente ouve a palavra de Deus e não se converte? A resposta dessa indagação é simples. Se a água é eficaz para limpar, por que temos tantos mendigos sujos pelas ruas? A culpa da sujeira do mendigo não está na água, e sim por um fator social, governamental e mais ainda pelo fato dele mesmo não querer se lavar, se banhar. De igual modo, o motivo pelo qual muita gente ouve a palavra de Deus e não se converte é porque não permite ser limpo pela palavra. Ponto 3. Uma palavra penetrante. A palavra de Deus, de acordo com o escritor aos Hebreus, que ela penetra a lugar que, humanamente falando, é impenetrável, divisão da alma e do espírito. Esta palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Hebreus 4:12. Com a metáfora da espada penetrante, o escritor estava dizendo que se os cristãos daquela comunidade dessem ouvidos à palavra de Deus, certamente seriam vitoriosos. Conclusão. A palavra-chave desta lição é descanso. Todos nós nos fadigamos na caminhada da vida. É preciso combater todo desânimo e diversidade, atentando para a santa, viva e eficaz palavra de Deus. Que Deus nos ajude para que, como muitos cristãos, não esmoreçamos da nossa carreira, porque há um repouso preparado para o povo de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, querido aluno, professor.
professor, coordenadores e demais simpatizantes pela Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço, Deus os abençoe. Se você ainda não inscreveu neste canal, se inscreva, deixe o seu like e até a próxima pré-aula, querendo Deus. Deus os abençoe.